E aí, gente, continuando aqui, nós vamos falar um pouco sobre a importância das bactérias, tá? Importância das bactérias. As bactérias, diferentemente do que as pessoas pensam, ela não tem somente a parte ruim, né? Ela tem parte boa também. Elas não são responsáveis apenas por causar prejuízos ao nosso corpo, havendo também muitas espécies de bactérias importantes para a nossa saúde. No nosso intestino, por exemplo, há várias espécies de bactérias, as quais são fundamentais para garantir o funcionamento do nosso intestino. Vocês acreditam que tem bactéria no nosso intestino que ajuda a normalizar o intestino? A nossa microbiota intestinal auxilia na absorção de nutrientes, produz vitaminas e auxilia a evitar a proliferação de agentes patogênicos. Então, por incrível que pareça, no nosso lindo estômago existem vários tipos de bactérias que auxiliam a funcionamento do nosso intestino. Tá bom, gente? Continuando aqui. Bactérias. Economicamente, as bactérias são importantes. Deixa eu só ativar aqui meu pincel. Pronto. A aula ao vivo é assim mesmo, viu, gente? Normal. De vez em quando dá uns problemas técnicos. Agora aconteceram uns problemas técnicos aqui. Mas assim, olha, economicamente as bactérias são importantes. Por exemplo, por serem usadas na fabricação de vinagre e iogurte. Então, tem algumas bactérias que são utilizadas para fabricar o vinagre e o iogurte. Não podemos nos esquecer também da toxina butolínica, produzida pela espécie Clostridium, né? Essa toxina é bastante importante e utilizada para amenizar as rugas e linhas de expressão. São bactérias que são usadas para amenizar as rugas e linhas de expressão. Alguns antibióticos também são produzidos por bactérias. As bactérias também apresentam importância ecológica. Por exemplo, na decomposição da matéria orgânica, junto com os fungos, as bactérias também participam do ciclo do nitrogênio. Então, na natureza, ela também tem um papel muito importante, algumas bactérias. Mas aí nós temos a parte ruim das bactérias, né? São doenças causadas por bactérias. Mas que doenças são essas? Várias são as doenças causadas por bactérias, sendo algumas extremamente graves, podendo até mesmo levar o indivíduo à morte. Essas doenças são tratadas por medicamentos chamados de antibióticos. Veja a seguir alguns exemplos de doenças causadas por bactérias. Eu quero que vocês pesquisem essas bactérias aqui. A sífilis, já ouviram falar da sífilis? A sífilis é uma doença sexualmente transmissível. Ela transfere de um ser humano para o outro através do sexo, né? Então, ela é horrível essa doença. A fase inicial, ela é leve e depois vai ficando aprofundada, entendeu? Quando chega no caso de nascer aquelas bolinhas na pele, significa que já tá avançado. Então, essa doença aqui, ela só é tratada com antibiótico, no caso, bezetacil. Aí você vai ter que ir no médico, procurar ajuda médica, e ele vai passar do tratamento para fazer, para combater a sífilis, tá? Tem a cólera, a hanseníase, a tuberculose, que muitos de vocês já conhecem, a difteria, o tétano, a coqueluche, a pneumonia, até a meningite bacteriana, ela é causada pelas bactérias, são doenças que as bactérias causam. Então essa aqui é a parte ruim. Então por isso que eu falei para vocês, pesquisem cada uma dessas doenças aqui. Muitas são as doenças causadas por bactérias. Eu não vou falar sobre todas, tá bom? Continuando aqui, nós vamos continuar falando sobre os fungos, tá? Então esse aqui foi o estudo da bactéria. A gente falou um pouquinho como é que ela sobre a bactéria, como é o formato dela, algumas características, parte boa da bactéria, parte ruim, tá bom? Então esse aqui é o básico que vocês precisam para construir o conhecimento daqui para frente. Bom, a gente vai agora para os fungos. O fungo, eu vou resumir o máximo que eu posso, tá, gente? Porque
É muito conteúdo. Se a gente for falar de tudo, a gente vai passar aqui um ano falando só sobre essas questões aqui, porque são estudos muito aprofundados. O que eu tô passando para vocês é o básico. Vocês precisam ter a noção básica do que é cada coisa, tá bom? Os fungos, gente, olha só. Já ouviram falar de fungo? São seres macroscópicos ou microscópicos, unicelulares, pluricelulares, eucariotas, com um núcleo celular, isso significa, e heterotrófos, que produzem o próprio alimento. Lá na biologia, no ensino médio, vocês estudaram isso aqui. Especialistas afirmam que cerca de 1 milhão de espécies de fungos habitam no nosso planeta, como os cogumelos, são fungos, tá? As leveduras, os bolores... Cadê? Peraí, deixa eu ativar aqui o coisa. Os mofos. Você já viram aqueles mofos na parede? São fungos. Você já viram cogumelos? São fungos. Leveduras. Então, para diversos fins que são esses fungos, eles servem até para culinária, pra vocês terem noção. Culinária, medicina, produtos domésticos. Então, o fungo, além de causar doença, tem coisa boa. Por outro lado, muitos fungos são considerados parasitas e transmite doenças aos animais e às plantas. Então tem a parte boa, que eles são utilizados na culinária, na medicina, e tem a parte ruim, que ele transmite doença. Como é que é feita a reprodução do fungo? Os fungos podem se reproduzir de maneira sexuada ou assexuada, sendo o vento considerado um importante condutor que espalha os propagulos, que são chamados de propagulos, e fragmentos de rifa, favorecendo assim a reprodução e a proliferação do fungo. Então, é assim que é essa forma da reprodução do fungo. Doenças relacionadas ao fungo. Eu trouxe algumas aqui, mas vocês vão pesquisar mais, que eu vou pedir para vocês pesquisarem, tá? As micoses na pele, vocês já viram aquelas micoses? As frieiras entre os pés, o sapinho na boca, a candidíase, que é uma doença também que aparece na pele. A candidíase é uma doença que aparece nos órgãos sexuais. Ela sai uma bolinha, tá? É causada por fungo. A histoplasmose. Mas aqui, ó, eu vou falar um pouquinho sobre a candidíase, porque é uma doença que dá nas partes íntimas. Quando você não higieniza, quando você não limpa e tudo mais, usa cueca por muito tempo, então dá, se você usar roupa suja ou algo do tipo, dá esses problemas na sua área sexual. Então é importante você manter tudo muito limpo, entendeu? Para que não haja fungo, beleza?